Bem-vindos ao segundo episódio de Os Predadores Jurássicos. Vamos para o episódio porque tá muito legal. Depois que eles continuaram migrando ao reunir o bando, eles ainda continuam migrando e eles tiveram muita sorte porque eles encontraram o lugar tropical. E assim, eles conseguem ter muita água na verdade, e muitas plantas para beberem. Agora, Kentrus é o segundo a beber a água, depois de escapar dos predadores jurássicos. Enfim, o Stego, infelizmente, morreu pelo Giganotossauro enquanto eles estavam migrando. Então, vamos continuar. Então, o Para é o segundo a beber água, eles estavam morrendo de sede. E Bratius, quer dizer, Red, eu sempre confundo, ele não quer beber água, pois vai se acaba, né? Então, de novo, o predador aparece. O Carnotauro voltou para ter a sua vingança. Ele não perde tempo e começa a derrubar todo mundo. E assim ele finalmente tem um tempinho para beber água. E ele tenta derrotar Kentrus mordendo a sua jugular. Mas ele é interrompido por outra manada de herbívoros. Então Anquilus é o primeiro a atacar. E ele dá uma pisada na sua jugular para ele perder um pouco de dano. Então, o próximo é o Triceratops. Ele começa dando algumas chifradas nele e jogando ele para longe. Porque vai ser ele se levanta e começa a atacar os dois. Então, terceiramente, o mais lendário. Ele não é o líder do bando, mas é o mais forte. O que devia ser o líder. O Miguel. Então assim eles finalmente conseguem derrotar ele. Então, continuando. Esse é o líder. Então Kentrus vai para perto dele. Porque aí tem dois líderes. E para quem não sabe, né? O Kentrus, ele é o líder do bando. Então, eles decidem se reunir para formar um bando maior. Ou uma manada. Então, eles finalmente reúnem a manada de herbívoros. Versão 2. Então, só tem um probleminha. Os líderes. Então, o problema é que eles tinham que desafiar uns aos outros para quem deve ser o verdadeiro líder. Então, vamos para o torneio. Então, a batalha está oficialmente começada. Então, Kentrus começa dando uma rabada em Triceratops e derrubando ele e pisando na sua jugular. Mas ele pisa fraco porque ele não queria matar o líder. Quer dizer, a gente ainda não sabe quem é o verdadeiro líder. Então o Triceratops dá uma rabada nele. Quer dizer, chifrada, né? Então, Kentrus não desiste da batalha. E ele dá a sua rabada mortal. Kentrus é o vencedor. Triceratops estava fraco enquanto caminhava, pois aquela rabada foi muito forte. Então, finalmente, eles decidem quem é o líder. Kentrus é o líder.
Então ele vai permanecer dando ordem ao bando de herbívoros. Então ele vira um meliante do bando. Então Kentros pedem para todo mundo procurar água, pois o rio já tinha secado. Então todo mundo aceita e todo mundo segue o Kentro. Eles finalmente têm sorte, porque eles encontraram um rio cheinho de água. Então todo mundo começa a apreciar a água. Mas um predador muito ganancioso aparece. Um inesperado tiranossauro. Era jovem, mas era muito perigoso. Ele espanta eles para fora porque ele queria tudo para ele. Nenhum deles se assustam com a travessura que ele fez. Mas ele derruba só o Kentros, o Miguel e o Ankylos. Ele começa devorando todo mundo, mas um bem poderoso não deixa. Triceratops. Então ele faz uma armadilha. Ele fica chamando ele com muito deboche para irritar ele. Ele chega muito irritado, mas se desvia do seu golpe, ele tropeça e ele cai na água e ele não podia se levantar. Ele estava soltando bolhas de oxigênio para ver se ele conseguia se salvar, mas ele não conseguiu. Então, todo mundo começa a se levantar para pedir um obrigado para ele por salvar. Mas eles não esperavam por uma coisa. Ah, é só um carnívoro? Não. É uma manada de carnívoros. E assim eles finalmente decidem atacar a manada de herbívoros. Isso não vai ser épico? Herbívoros contra carnívoros. 6 contra 5. Então vamos lá. Ele começa derrubando o espinossauro. Ele faz a mesma técnica, só que diferente do Triceratops. Ele derruba o espinossauro na água, mas mal sabia ele que ele podia nadar na água. Ele desaparece nadando, até que ele morde Red pela jugular, causando a morte. Mas Ankylos não deixa isso acontecer. Ele derruba ele na água de novo, só que ele já sabia que ele conseguia respirar debaixo da água. Então, ele bota a cabeça do espino na terra, fazendo ele a morte, porque ele não consegue respirar na terra. Então o Red se levanta e começa a correr para voltar ao bando. Agora, para. Ele começa derrubando o líder, o que seria bem arriscado. Ela pisa no crânio do Tyrannus, prestes a quebrar o crânio dele. E assim, ele consegue a vitória dele, quer dizer, dela. Mas algo inesperado acontece. Kentros diz ao bando que ele vai tomar conta de todos, enquanto todos correm para outro lugar, enquanto ele vai lutar. Kentros dá uma rabada neles. Mas um deles acaba tendo uma morte muito brutal. Ceratus é partido ao meio com a rabada de Kentros. Mas a manada de herbívoros não conseguiu fugir, porque olha só o que aconteceu.
aquele tiranossauro não tinha morrido. Kentrus não conseguia resistir. Ele se lava e depois todos os herbívoros começam a correr. Então, vamos voltar um pouquinho no passado. Eles finalmente encontraram Brachiosaurus. Ele se junta ao bando novamente, pois ele finalmente conseguiu o seu amor de volta. Então vocês devem estar se perguntando, onde é que o Stego está? Ele morreu. Ele nunca mais vai voltar desde todos os episódios. Então, lembra que na parte 2, ou quer dizer, na parte 1, eu falei que a gente ia ver para onde o Carnotauro foi? Então vamos. Ele percebeu que ele estava perdido. Mas ele não se interessava por isso. Ele começa a procurar por presas e presas. Mas uma outra presa aparece para ele. Tirano voltou. Tirano não perde tempo e ele parte para cima. Então ele morde a sua jugular, mas um imprevisto acontece. A manada de herbívoros vai ajudar Carno. Nenhum deles perdem tempo e todo mundo começa a atacar ele. Todo mundo mesmo começa a atacar. Carno pede para todo mundo parar. Todo mundo escuta ele e ele pergunta se ele pode fazer parte do bando. Kentro nega a opinião dele, pois era só manada de herbívoros, não de carnívoros também. Então Carno vai embora, pois ele não podia fazer nada. Então Carno vai para debaixo de um punhado de folhas vivas e ele se embrulha com flores para dormir sozinho e sem ninguém e sem nenhuma presa. Então, eu já disse que imprevistos acontecem. Olha só o que eles encontraram. Outra manada de herbívoros. Kentrus decidiu uma coisa: juntar o bando. Eles formam um mega bando. Então, próximo episódio, a gente vai ver novos dinossauros, novas manadas e predadores. Muito obrigado por assistir. Deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos. Que os dinossauros continuem!